Decisão da Série D do Campeonato Brasileiro, você vai acompanhar aqui no canal Lécio Costa Narrador. E você sabe quem era o maior detentor de títulos nesse atual formato? Estaremos destacando aqui também o sofrimento do Flamengo para chegar às semifinais da Libertadores e pode dar final brasileira na competição. Palmeiras passou e passou bonito pelo seu adversário, mas o Flamengo se complicou bastante. Vamos também destacar aqui o ex-árbitro, presidente da Comissão de Arbitragem de Futebol do Estado do Maranhão, CEAF, Paulo Sérgio. Ele falou ontem no Resenha com a nossa equipe, a gente capturou os melhores momentos para colocar aqui para você, e a Prefeitura de São José de Ribamar entrega o Complexo Esportivo Dário Santos. Uma pena que o Peixe Pedra está mandando os seus jogos lá em Cantanhede. Com esses assuntos estamos começando mais um conteúdo aqui no canal. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326. 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com o Mendes. Estamos juntos, minha galera, aqui no canal Lécio Costa Narrador, trazendo aqui mais um conteúdo interessante para você. Lembrando que a Série D do Campeonato Brasileiro tem decisão neste sábado com cobertura aqui do nosso canal. O canal transmitiu ontem também os jogos. São Paulo eliminado pela LDU, o Flamengo se classificou. Daqui a pouco a gente vai falar da Libertadores. No dia antes, na quarta-feira, o Palmeiras mandou muito bem e acabou se classificando também. Mas o jogo do Flamengo ontem foi dramático aí para a torcida do rubro-negro brasileiro, o time Urubu lá da Gávea. A galera sofreu pra caramba. A segurinha do futebol maranhense também vai prossegue neste final de semana, neste dia, vamos ver quais são aqui, já tem escala de ato aqui. Neste dia 27 nós teremos do Frepifano da Badia, já com arbitragem e tudo aqui, ó. O jogo vai acontecer, estádio Frepifano da Badia, ITZ e Balsas com José Henrique de Azevedo Júnior no apito. Timon e Lago Verde, lá na cidade de Timon e Lago Verde, com Marcos Vinícius Teixeira. Luminense e São Luís, Estádio Municipal Nilzinho Santos, 15 horas e 30 minutos. Vai acontecer no dia 1º, esse jogo, 1º de dezembro, com a arbitragem de Adriano Barros Carneiro. Jogos que já estão com a escala de árbitros aí do árbitro Paulo Sérgio Souza Santos, que bateu um papo com a gente falando exatamente como chegou na presidência da CEAF em substituição a Marcelo Bispo Nunes Filho, e que não tem nenhuma animosidade com o ex-presidente da CEAF, Marcelo Bispo Nunes Filho. Aqui está o Paulo Sérgio Santos Moreira, que foi excelente árbitro de futebol. Seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez no nosso Resenha. E já nos conte aí, né? Aproveita o embalo aí do teste do Vinícius. Boa noite. É verdade. Em primeiro lugar, boa noite, Laércio, boa noite, Afonso, boa noite, João, boa noite, Wallace, boa noite, Técio. Boa noite aos ouvintes da Mirante e boa noite especial a todos os árbitros do Maranhão. E dizer que é uma satisfação e um privilégio estar aqui na Mirante para a gente falar um pouquinho sobre futebol, sobre arbitragem e resenhar de uma maneira geral a respeito do esporte. Obrigado, é uma satisfação mais uma vez. Você queria falar da sua qualificação, como disse aí o Técio do início? Quem é Paulo Sérgio Santos Moreira? Conforme foi colocado pelo Técio, se a gente procurar colocar aquele currículo profissional depois de trazer da arbitragem, eu sou engenheiro civil, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, eu sou mestre em saneamento, eu sou doutorando em meio ambiente, faço perícias para os tribunais regionais e do trabalho federal, fui árbitro da Federação Maranhense, trazendo um pouquinho agora para a área da arbitragem. Sou árbitro da Federação Maranhense desde 2005 como profissional, atuei da CBF a partir de 2009 até 2018, apitei 3 finais de campeonato maranhense, várias competições a nível nacional, trabalhei em Série A, não como árbitro central, mas em outras funções. Trabalhei como central na Série B do Brasileiro, Série C, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Verde. Fui melhor escolhido
pela imprensa da Verdade. Tracker durante Diversas vezes. 3 anos. Foi, 3 vezes. 2014, 2016 e 2018. Então a gente tem um Tem legado, a gente tem Tem. uma história, né, para a gente complementar, para a gente multiplicar, se for o caso, para a arbitragem maranhense. Porque parou com quantos anos, Paulo Sérgio, e nos conte. Pois é, durante o período que eu estava na CBF, que foi desde 2009, sempre fiz os testes e nunca tive problema com questão física. E em 2018, já com a idade de 43 anos à época, eu fui fazer alguns testes físicos. Primeiro fiquei reprovado no teste físico local, fui fazer em outro estado, fui fazer em Minas Gerais. Quando eu fui fazer em Minas Gerais, voltei a ficar reprovado. Ou seja, eu estava verificando que eu estava com uma lesão crônica, que mesmo que eu fosse tratar, eu acho que ainda ia ser muito prejudicial para mim. E essa lesão, possivelmente, ela não ia ter como ter, vamos dizer assim, uma cura, não entraria como ficar bom. Não ia cicatrizar. Não ia adequadamente, cicatrizar para me trabalhar em alta performance, como eu sempre trabalhei. Sim. Então, para trabalhar de forma não responsável, comprometida, eu achei por bem, acha que já dava para ter que parar e dar oportunidade para os outros, que tinham muitos outros que precisavam entrar, e foi a decisão mais acertada, bem tomada que eu fiz, em comum acordo com a gestão da CF na época e acordo também com a minha família, porque quando a gente fala de arbitragem, a gente tem um contexto geral, não é só arbitragem, tem família, tem trabalho, tem o pessoal, então a gente chegou a um denominador comum, a gente chegou a um consenso e a gente resolveu parar no final de 2018. E por cima de tudo que a gente sempre fez do trabalho da arbitragem maranhense e do Brasil. Como você ama a arbitragem, é óbvio que quem está na arbitragem é porque ama a arbitragem, você continuou se movimentando na parte amadora, na parte de festividades e tal, que a gente ainda se encontrou algumas Eu oportunidades. e a né? Laércio fizemos alguns jogos com ele. Paulo Sérgio. Pronto, como foi bem colocado por você, Laércio, o Técio, na verdade, depois que eu saí da arbitragem profissional, eu tinha meus outros afazeres e, na verdade, eu deixei de trabalhar na arbitragem amadora, porque às vezes é um pouquinho de desgaste, principalmente um blá blá blá, um fala-fala, e muita reclamação, e às vezes não quer entender a gente. E na verdade eu fazia muita festa, muitas arbitragens festivas, de comemoração, quando alguém me convidava. Num dos casos foi a festa da família Muniz, muito meu amigo, um abraço, meu amigo Nemias Muniz, tá? Então eu fiz algumas arbitragens comemorativas, festivas, mas a nível de voltar para trabalhar nas associações e outros sindicatos, fui muito convidado, mas eu achei por bem deixar a oportunidade para outros, É uma tá? pena que a arbitragem perdeu um talento ainda muito jovem, porque era um árbitro Na época dele só tinha os dois top, era ele e Mário Frederico. Mário né, Frederico. gente? Ô Paulo, Não é isso? e fala pra gente como é que você recebeu, né, esse convite, digamos assim, para você presidir a CEAF e também desse desafio, né? Você agora já está como presidente. O que você encontrou à frente da CEAF e quais são as suas metas agora presidindo a comissão de arbitragem maranhense? Tá, Wallace, fazendo colocação sobre isso, eu fui convidado pela doutora Susan, tá? E antes dela conversar comigo, ela falou que algumas pessoas chegaram até ela quando ela perguntou quem poderia ficar à frente da CEAF nesse mandato que ela estava, e ela disse que algumas pessoas foram referenciando o meu nome como um bom árbitro, um bom profissional, de conduta ilibada, bem responsável, compromissado, e ela achou por bem juntar tudo e verificou que talvez seria a pessoa certa. E quando ela me convidou, a gente ajustou algumas coisas, e tem um ditado que a gente sempre conversa, e eu acho que vocês devem concordar também, né, que foi uma questão de, a gente diz assim, o cavalo selado passou. Ou talvez seja essa oportunidade da gente sentar nesse cavalo selado e verificar o que vai dar. Sim. Se ele está passando é porque ele está objetivando alguma coisa pra gente. Sim. Então o alinhamento foi esse, eu posso dizer que a gente está nesse mandato, vou usar a expressão, um mandato tampão, de maneira interina, esse período que ela vai estar à frente. E uma das principais missões, um dos principais objetivos, e até umas solicitações que ela fez para a gente enquanto nos convidou para isso, foi que a gente organizasse o regulamento da CEAF, um estatuto, que a gente criasse e estruturasse a escola de arbitragem e, acima de tudo, que a gente pudesse fazer uma arbitragem democrática e participativa e o melhor possível e transparente. Então esse é o nosso desafio principal, tá? As documentações, os protocolos e fazer um trabalho em benefício, em prol da arbitragem maranhense. Não tem escola de arbitragem no Maranhão? Pronto, é um ponto bem colocado. Possivelmente a gente já tinha alguma formalidade sobre isso, tá, João Ricardo? Só que
estruturalmente, pelo que eu percebi nas conversas que eu tive com o Silvio Eduardo Silva e Silva, que deve estar nos escutando, um abraço, Silvio. Claro. Tá? Abraço. Ela fez essa solicitação possivelmente porque alguém deve ter colocado, ter exposto em papel ou documentação para ela que a escola tinha a formalidade documental, mas Tava no papel. não tinha estrutural nem físico. Então, talvez um dos desafios é esse, ainda que nesse pouco tempo, mas a gente vai começar a dar o início, o pontapé inicial, para que a coisa realmente vire realidade. Eu começo a fazer as perguntas de repórter, como sempre, né? Faça. O Myron Frederico dos Reis Novais estava afastado, né? Com o Marcelo Filho, ex-presidente da CEAF. Com você, voltou a ser escalado. Você pode contar pra gente o motivo? Como é que está o contexto dessa situação? Tá, sobre a situação do Myron, eu possivelmente não sei, não conversei com ele em detalhes o motivo o qual ele tinha sido afastado ou excluído do quadro, não só do quadro federativo, mas do quadro nacional. Mas uma coisa eu tenho certeza, que não foi por deficiência técnica ou coisa de voltada para a arbitragem dentro do campo. Não sei se foi Mau relacionamento? Vamos dizer o termo, alguma indisposição com a gestão, com ele ou ele com a gestão, tá? Que eu procurei não aprofundar sobre isso, mas o importante é que o Myron Frederico, ele retornou, ele voltou, ele está no quadro da federação, ele está no quadro nacional e pelo que vocês estão todos vendo aqui, tá? Aqui na Série B, está atuando muito bem e, como sempre fez, está dando conta do recado, está trabalhando como se fosse na alta performance, como tivesse começou a apitar lá há 15 anos, quando ele começou lá em 2008. Então, Afonso, eu não sei te dizer o motivo qual a saída, mas eu tenho certeza que com condições técnicas não foi. Sim. Porque ele é bom, né? Sim, com certeza. Naturalmente. É uma pergunta que a gente sempre faz quando existe uma troca de treinador dentro de um clube, né? Porque cada treinador tem um jeito, tem uma filosofia de trabalho, né? A gente vinha com um trabalho, vocês sabem quantos anos do Marcelo? 12 anos. 12 anos. De 12 Porque quando o anos. Antônio Américo entrou, o primeiro ano era José Garcia Ramos, né? Marcelo assumiu em 2013. 13. Acho que foi setembro de 12 ou 13, salvo engano. Se Depois, o doutor Antônio Américo tinha 13 anos, acho que o Marcelo tinha 12. Naturalmente, ele esteve, inclusive, em seu comando. E você... Eu fui comandado dele. Exatamente. entrou e saiu com o Marcelo. O Paulo parou em 2018, há 7 anos. E o Marcelo já estava nesse contexto. E é um estilo de trabalho, uma maneira de trabalhar. A gente vê naturalmente na Comissão Nacional de Arbitragem as modificações e as orientações sendo modificadas. O que é que muda com a gestão do Paulo? Conforme foi bem colocado, né, Afonso? O Marcelo, vamos dizer assim, como a gente falou, passou 12 anos. A gente pode até dizer, eu costumo sempre brincar que foi uma situação assim, pelo longo período que ele ficou, é uma situação disruptível, vamos dizer assim, interrompeu uma sequência de gestão de 12 anos. É um grande tempo, né? Então a gente interrompe essa sequência, a gente está nessa gestão inicial e conforme você me colocou. Eu não costumo, ou não vou falar da gestão passada e não vou olhar para trás, principalmente para buscar aquilo que deu errado. Então eu costumo dizer, se a gente olhar para trás, a gente vai buscar aquilo que interessa para a nossa caminhada. E aquilo que não interessa, ou que não vai fazer evoluir, a gente prefere nem comentar. E aí minha gestão, eu gosto de fazer uma gestão, não só a questão a nível de arbitragem, de federação, mas eu gosto de fazer uma questão muito transparente. Uma gestão não tanto democrática, mas um tanto participativa, onde a gente possa ouvir, onde a gente possa verificar quais são as inquietações de quem você está comandando e o que a gente pode fazer para resolver, para diminuir aquelas dúvidas ou o que tiver errado, para que a gente possa ter um trabalho produtivo para ficar claro, você quer ouvir, mas quem decide sou eu. Pronto, a gente ouve, a gente verifica os questionamentos e a gente, vamos dizer assim, a gente reúne a comissão para verificar até onde a gente pode fazer algo na melhoria e principalmente em prol da coletividade da arbitragem. Então a gente quer isso. A gente quer fazer uma arbitragem, vamos dizer assim, uma gestão leve, mas em princípio transparente e comprometida. Paulo, seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez no nosso resenha. E já nos conte aí, né? Aproveita o embalo aí do teste do Vinícius. Boa noite. É verdade. É um grande tempo, né? Então a gente interrompe essa sequência, a gente está nessa gestão inicial e conforme você me colocou. Eu não costumo, ou não vou falar da gestão passada e não vou olhar para trás, principalmente para buscar aquilo que deu errado.
Então eu costumo dizer, se a gente olhar para trás, a gente vai buscar aquilo que interessa para nossa caminhada. E aquilo que não interessa, o que não vai fazer evoluir, a gente prefere nem comentar. E aí minha gestão, eu gosto de fazer uma gestão, não só a questão a nível de arbitragem, de federação, mas eu gosto de fazer uma questão muito transparente. Uma gestão não tanto democrática, mas um tanto participativa, onde a gente possa ouvir, onde a gente possa verificar quais são as inquietações de quem você está comandando e o que a gente pode fazer para resolver, para diminuir aquelas dúvidas ou o que tiver errado, para que a gente possa ter um trabalho produtivo. Para ficar claro, você quer ouvir, mas quem decide... Com Vai ter certeza. chuva, com certeza. Acho que eu lembro que O rei da teve chuva. jogos que eu fiz reserva para Silvio e teve que chover e desculpa, viu, Silvio? E a outra vez a bola furou, né? Foi no Nilzinho Santos. Mas, E só pegando aqui o gancho da pergunta do Wallace, e bem feita, que eu acabei esquecendo de falar, a gente é composto por uma comissão. Sou eu que sou o presidente, tem o Juscelino Souza Santos, que é o nosso vice, tem o Raimundo Mendes França, o Tafarel, o Alô Tafarel, que é o nosso secretário, tem o nosso Mundico, que é o nosso funcionário permanente da federação, e temos o instrutor físico, que o instrutor físico está sendo acumulado a função pelo Juscelino. O Juscelino está como vice-presidente e instrutor físico da arbitragem. Essa João função era Juscelino. do Carlos Era do Augusto. professor Carlos Augusto. Não está mais. Não está mais. Juscelino, Tafarel e Paulo Sérgio, todos esses a gente viu Sim, exatamente. já são dirigentes, João Ricardo. O Juscelino, só para dizer, ele saiu, não foi por idade, ele teve Também. problema de Também. coração, você lembra? Problema de saúde, Agora, isso. Paulo, é uma coisa interessante que o torcedor fica acompanhando, e a gente sempre fala assim, e ainda há pouco o Técio lembrou, era você e o Maio, né? Os grandes nomes daquela época. E depois outros árbitros, e lá atrás também o próprio Marcelo. um dos Marcelo grandes nomes. Robinson, e depois veio... Exatamente. Na verdade eram 3, né? Vamos dizer assim, 4. No passado ele tinha um bom safra de árbitro. Era eu lembro assim... Marcelo, Robinson, Paulo Maio. Não, Não, era Marcelo, Ganso. Robinson, Macedo e Gonzagão. Gozagão. sim. 4. Macedo é um todo daquele- segundo Macedo. Ainda tinha o Biatá, gente, tinha muita E gente Biatá boa. Meireles. E lá atrás, o nome que também virou dirigente da federação também, rapaz? Raimundo Lima. Não, antes. Adegilson Cavalcante. Também, mas eu tô esquecendo o nome dele aqui. José Senhorzinho, que usa... Na Comenda de Darujo. Nagoa é lendário. Tudo isso aqui que a gente tá Nagoa falando. O Josenil, É a Renato semente Brits. de tudo isso. Lecida Estrela, né? Lecida Lecida Estrela. Estrela. É uma geração que nessa época não tinha nem nascido. Agora, Paulo, justamente sobre isso, que o torcedor acompanha, todos nós acompanhamos, quem já foi árbitro, quem é árbitro agora, e daqui a pouco os que vão chegar. E você falou ainda há pouco que a interventora pediu para estruturar a escola de arbitragem. Como é que funciona, para o ouvinte que está acompanhando agora, para o torcedor que está acompanhando agora, como é que funciona o ingresso de uma pessoa para o quadro da arbitragem para apitar jogo, tanto do Sub-17 como do Campeonato Maranhense, que começa em janeiro do Processo de próximo ano? formação, né? Como é que é isso? É tipo uma peneira, porque não tem escola estruturada ainda, né, que você falou? Como é que funciona? Sim, João, é o seguinte, para que tenhamos um árbitro que ele seja integrante do nosso quadro da federação, claro que primeiro ele vai começar pelo quadro amador, que a gente chama. Então, para que ele seja do nosso quadro, em primeiro lugar, ele precisa fazer um curso. Tá? E esse curso tem uma carga horária mínima, que me falha a memória agora, não estou lembrando se 360 ou 400 horas, tá? Mas ainda que a gente não tenha estruturado, não tenha física ainda a nossa escola, mas a gente utiliza as instalações da Federação Maranhense para que a gente possa dar esses cursos, para que a gente possa qualificar esses alunos, para que depois de alunos eles virem árbitro, tá? E depois que eles virarem árbitros, eles já vão estar aptos a trabalhar nas nossas competições amadoras, tipo sub-17, sub-13, sub-15, enfim. E depois que ele já adquiriu a experiência necessária, ele vai passar por uma avaliação e verificar a possibilidade dele já ser um árbitro qualificado, chamado de árbitro profissional. Tem um Todo custo ano esse tem? curso? Tem um custo? Tem. Normalmente, todos os cursos ele tem um custo. Sim. A gente percebe que vai ter algumas federações a nível de São Paulo, talvez a nível de Rio de Janeiro, não sei bem dizer para vocês, que algumas conseguem patrocinar, mas algumas federações de menor porte,
Eu não sei se o nome é infelizmente, mas tem que ter a questão do pagamento, da mensalidade, até para a gente conseguir angariar fundos, para ir recursos, para a gente conseguir dar o curso, ter instrutores, material didático. Sobre isso, porque tem muita gente ouvindo e de repente quer ser árbitro. Todo ano tem? Como funciona? Nesse quesito, o Marcelo fez muito curso, né, Paulo? Pronto, e falando aqui como o Tess colocou da última gestão, a gente, quando chegou agora aqui no dia... A gente entrou aqui no dia 11 de setembro, no dia do árbitro. No dia que a presidente tinha 40 dias de intervenção. Agora ele tem 13 dias, 14 dias. 14 dias. Então... Tava lembrando aqui que tava falando sobre o quê? Pronto, da gestão da última gestão. Isso. A gente está com o curso em andamento. Quando a gente chegou, a gente estava tendo curso, se não me falha a memória, nós tínhamos de 10, eu acho que a 15 alunos. Eu já consegui entrar em contato com esses alunos para verificar como é que a gente consegue fazer para dar continuidade, para dar andamento, para que a gente não tenha perda. Então a gente vai verificar o que a gente pode fazer para resgatar, verificar módulos, o que já foi dado, quando começou, verificar a questão de mensalidade, até porque a gente está precisando realmente dar uma renovada. A gente está precisando colocar novos árbitros, a gente está precisando fazer com que a arbitragem maranhense ela consiga ter outros árbitros que consiga substituir. Como a gente colocou, hoje em dia a gente tem o Mário que pode estar saindo. Hoje em dia a gente está no ápice também, nós temos o Paulo José Souza Mourão, nós temos o José Henrique de Azevedo Júnior, mas uma hora vai chegar, como o Marcelo falou, o tempo passa e a gente vai precisar renovar. Então a gente está precisando e a gente está fazendo de tudo para que esses alunos que hoje ontem estavam fazendo o curso, a gente consiga dar seguimento, que eles consigam realizar esse curso e eles já estejam entre nós para trabalharem nas competições iniciais. Quantos árbitros tem no quadro hoje? Hoje, pelas informações que eu peguei, que eu fiz levantamento, eu tenho aqui, a gente a nível de federação, o que a gente contou, a gente está em torno de, se botar um erro para mais e para menos de 3, a gente está com 60 árbitros. Com o interior já? Tanto de São Luís, eu gosto de usar o termo, tanto de São Luís para os árbitros de outras cidades. 60 árbitros? Mas considerando os bandeirinhas. Mas isso não roda não, né, gente? Pronto, só que nesse espectro de 60 árbitros, a gente tem árbitros que são profissionais, nós temos árbitros amadores. Árbitros profissionais. Árbitros profissionais, a gente deve, como eu falei, a gente está com uma quantidade de árbitros profissionais, vamos dizer assim, um pouco, talvez acima da média, que às vezes não consiga trabalhar em todas as competições, mas a gente está em torno de 48 a 50 árbitros profissionais. Em todo o estado. Mas, Afonso, só pegando... Mas consideram os bandeirinhas também. Nós temos agora, vamos dizer, 4 jogos da Série B. 4 jogos, usa 22 árbitros. E só para ter uma ideia, Afonso, pegando o gancho que você está falando, você pode achar que é muito, mas se eu pegar uma relação aqui que eu fiz, eu acho que eu tenho um controle individual, se eu pegar os 50 aqui, eu acho que por questão de indisponibilidade de não poder sair na escala, nós temos hoje em dia da Série B 48 escalas de árbitros diferentes. Conseguimos utilizar todo mundo. Uma escala dá de oportunidade, jogo, vamos dizer você assim. vai ter até 4 árbitros, não é isso? Até 4. 4 vezes uma rodada de campeonato maranhense, 4 vezes 4, né? 16. Assim, mas eu queria aproveitar a oportunidade que a gente tem 16, mas o que é que eu costumo dizer? Lá no início das atividades, quando eu comecei, um tipo Série B, já puxando um assunto. Se a gente não conseguir dar oportunidade para quem está começando, como é que ele vai ser um experiente como o Paulo Sérgio, como o Mário, como o Mourão, o José Henrique lá na frente? E essa Série B é uma competição que a gente precisa oportunizar. É uma competição que a gente precisa dar oportunidade. É uma competição que a gente precisa olhar com carinho, cada árbitro vai apitar novo ou mesmo federado. Essa é uma espécie de avaliação? De avaliação. É um que a gente sofreu melhor termo, laboratório. Isso. Mas veja, o que a gente sofreu muito, e Sampaio, MAC, Imperatriz reclamaram aí de erros de arbitragem na Série D, mas é o que a CBF faz na Série D. E assim, infelizmente, eu digo sempre, gente, é a última divisão, é campo ruim, você vai sofrer com o árbitro que está sendo... Às vezes a gente pegou um árbitro que está estreando em Campeonato Brasileiro na Série D. E a nossa Série B representa isso, representa o fundo do futebol maranhense. O fundo profissional do futebol maranhense é a Série B. E esses árbitros precisam ser testados, é o que você está dizendo, né? Ganhar cancha, né? Eles precisam ser testados, eles precisam ser trabalhados, mas claro, a gente precisa ter os critérios, verificar os requisitos e principalmente verificar quais são os jogos, qual é a classificação do campeonato, aonde é que esse time vai atuar, quantos pontos tem, quem são os atletas.
É um jogo que envolve rivalidade, então antes da gente escalar ainda que sejam mais novos, mas tem todo um critério, tem toda uma avaliação antes de a gente fazer a escala. Tanto é que, graças a Deus, não sei a nível de imprensa, eu não tenho escutado, eu não tenho ouvido falar que nós tivemos aberrações, não tivemos resultados legitimados. Claro, a gente não é louco em achar que não. Alguns ajustes e outros precisam e são necessários ser feitos. Tanto para isso que nós temos os analistas de campo. Todo jogo tem uma analista de campo, que após os jogos a gente vai precisar fazer reuniões semanais e a gente vai colocar dentro das rodadas para fazer os ajustes necessários para que melhore, que evolua cada vez mais. Nessa Série B eu só escutei uma reclamação de todos os jogos que nós acompanhamos todos aqui praticamente, mas só uma reclamação que foi do técnico do Cordino no jogo contra o ITZ. Ele reclamou de um pênalti e tal, mas assim, de tantos jogos Júnior teve Amorim, esse né? lance, o Júnior Amorim, exatamente. Pronto, e assim, gente, a gente tem que dizer que a gente que é da arbitragem, que é da comissão, a gente nunca pode achar que vai ser zero reclamação, que vai ter zero manifestação, cada um com a sua forma de enxergar e de ver. O que a gente precisa mostrar é alguns casos. Se realmente acontecer, a gente vai ter que justificar, vai ter que dizer o que vai fazer treinamento, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai ter situações que a gente pode dizer, olha, é questão interpretativa. A nível de Brasil acontece isso, aqui no Maranhão não pode acontecer. O que eu quero dizer é que a gente está aberto a escutar quando for necessário e responder quando for necessário, dentro do que for preciso, para a gente poder esclarecer, deixar informado quem nos procurar. Existiu alguma assim, recomendação especial do presidente aos seus árbitros da CEAF? Porque você fez uma reunião longa. Da com os presidente. árbitros, né? Não, do presidente. Do presidente da CEAF. Então, Aos seus árbitros. Pronto, é assim, eu acho que o lema, se for definir a nossa gestão enquanto comissão de arbitragem, se eu for definir uma palavra que eu coloquei na reunião de apresentação, prudência. Ser prudente, ter cautela, ser sensatez, ainda que sejam palavras sinônimas, mas o lema, a ideia é essa, tá? Ter prudência, não expor, não ter questão de perigo. E depois, o que tiver, a gente verificar o que a gente pode fazer para resolver. Mas a palavra-chave é nossa, ter prudência, procurar estar preparado. E eu disse, olha, se preparem, a gente está na Série B, principalmente que estão começando, porque quando tiver oportunidade e se não tiver preparado, a gente vai dar oportunidade. Não aproveitou, a gente vai verificar o que a gente pode fazer, mas quem aproveitar vai continuar o seu caminho, vai continuar a sua sequência. A ideia é essa, volta a frisar. Se a gente tiver aqui um quadro com 100% de árbitro, tenho certeza, sou categórico em dizer para vocês que a gente já aproveitou até a quarta rodada, até a sexta agora, 94% do nosso quadro. Sim, Afonso, como bem colocou, quando eu cheguei, né, ainda com esse pouco tempo de casa, mas a gente conseguiu dar uma verificada em tudo. Pronto, assim, resumir, a gente conseguiu iniciar, olhar a coisa de maneira holística, ou seja, eu vi tudo, mas comecei a ver depois a soma das partes. E eu consegui enxergar que o nosso quadro, tanto do quadro nacional, tanto de assistente como de árbitro, a gente tem bons árbitros. A gente consegue alcançar, a gente consegue chegar nisso. Só que a gente precisa também fazer esse trabalho e a gente precisa, o quanto possível, acionar a Comissão de Arbitragem Nacional. Olha, nossos árbitros, eles estão saindo aqui, eles estão fazendo aqui. E é aquilo que eu estou falando para você. Um não eu já tenho. Eu vou buscar sempre esse estreitamento de relação junto à Comissão Nacional. A gente precisa fazer isso. Fez muita falta mesmo, né, Afonso? Toda rodada nós saíamos. Até Série C, B saía. E nós temos bons árbitros. Nós Bom. Né? O Mangueirão, o Júnior. Tem um Mangueirão, tem um... Olha, esse foi o Paulo Sérgio lá na nossa resenha de ontem, né, moçada? E que faça um bom trabalho, ele é muito competente, né? Os cursos vão continuar a acontecer, cursos que muito bem na gestão do Marcelo estavam acontecendo, tanto na capital quanto no interior do estado. Vamos ver aí, né? Porque a interventora disse que deve divulgar um documento nas próximas horas, nos próximos dias, o segundo documento que ela já havia colocado um primeiro documento, você sabe todo, finanças, aquela coisa toda, lá da Federação Maranhense de Futebol, e a gente fica na expectativa. A Série D do Campeonato Brasileiro. Antes disso, só dar uma pontuada rápida aqui no Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa deve estar recebendo dirigentes aí o tal investidor, né, ainda até a próxima semana, né, a respeito da SAF. Mas por enquanto é só o que temos, não temos muitas informações aí para a grande torcida do Sampaio Corrêa. Mas que o Sampaio vai se tornar SAF, parece que não vai ter volta, e os entendimentos já estão bastante adiantados com esse presidente
do Flamengo, o Rodolfo Landim. Então a gente aguarda aí a presença desse investidor aqui nos próximos dias em São Luís para ver, obviamente, conversar mais a respeito, ver a estrutura que o Sampaio Corrêa tem, para ver exatamente aquilo que vai caber, mas quem vai ter que explicar tudo isso é o presidente do Sampaio Corrêa, quando ele achar que é a hora de chamar o torcedor, de explicar ao torcedor o que está acontecendo. Maranhão Atlético Clube continua então trabalhando no sentido de manter o maior número de jogadores possível, até mais de 80%. E o Peixe Pedra, que era meu assunto de agora, só para a gente pontuar aqui, ó, aqui, é presente, está entregue o Complexo Esportivo Dário Santos, né? O Peixe está jogando lá no Birancastro, em Cantanhede. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. Tá bonito, aqui você vendo aqui, o campo está aqui atrás, à frente todo o complexo, com quadra de voleibol, de futsal, enfim, tá bonita essa estrutura, né? Aqui lá de São José de Ribamar, o Complexo Esportivo no Iboropóia. Está o Complexo Esportivo Dário Santos, aí a molecadinha já trabalhando aí na bicicleta, aí entregue, né? E a gente vê que a via já tá bonita, a quadra, o campo bem aqui, ó, o campo. E me chamou a atenção também aqui foi o banco de reservas, está muito bonito, pelo menos as cadeiras aqui, né, bem confortáveis para os jogadores. E o tal gramado, que é o que mais interessa também para o futebol, já foi plantada a grama pelas informações e que só não pode ter jogo agora, mas que num futuro bem próximo São José deva mandar seus jogos lá no estádio Dário Santos. Então está entregue aí o estádio Dário Santos para jogos futuros aí do Peixe Pedra, o São José Esporte Clube, que joga lá no Birancastro. É isso aí, é isso mesmo que tinha que acontecer. Série D do Campeonato Brasileiro, vamos lá na Série D do Campeonato Brasileiro, porque a bola vai rolar nesse fim de semana. Ainda temos semifinais da Libertadores também. Deixa-me pontuar rapidão aqui primeiro com a Série D do Campeonato Brasileiro. Onde é que foi, gente? Deixa eu ver aqui, se eu estou meio perdido. Tá aqui, ó. Muito bem, aqui está. Futebol Ferroviário. Ferroviário é o maior campeão da Série D. Entre os clubes, o Ferroviário do Ceará é o único com 2 títulos da Série D, conquistados em 2018 e 2023. Os demais campeões com uma conquista cada. Tupi de Minas Gerais, São Raimundo do Pará, Guarani de Sobral do Ceará, Sampaio Corrêa do Maranhão, Botafogo da Paraíba, Tombense de Minas Gerais, Botafogo de São Paulo, Volta Redonda do Rio, Operário do Paraná, Brusque de Santa Catarina, Mirassol de São Paulo, Aparecidense de Goiás, América de Natal e Retrô de Pernambuco. Portanto, Ferroviário é que tem. Entre os estados, o Ceará lidera com 3 títulos, seguidos por São Paulo e Minas Gerais, com 2 cada. Completam a lista dos campeões os estados de Goiás, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Pará e Maranhão, todos com 1 título. Futebol paulista soma 2 títulos. Futebol paulista tem tradição da Série D, futebol paulista, e já conquistou 2 títulos nacionais. Em 2015, o Botafogo de São Paulo, que é de Ribeirão Preto, o River venceu o River do Piauí na final 3-2 e 0-0. Em 2020, o Mirassol foi campeão ao derrotar o Floresta do Ceará com 2 triunfos por 1-0. Outros clubes paulistas chegaram entre os 4 primeiros em diferentes edições. Ferroviária vice-campeã em 2023, perdendo a final para o Ferroviário do Ceará 0-0 e 2-1. Oeste de Barueri, 4º lugar em 2011. Mojimirim, 4º lugar em 2012. São Bento, 3º lugar em 2016. Ituano, 3º lugar em 2019. Novo Horizontino, 3º lugar em 2020. São Bernardo, 4º lugar em 2022. Inter de Limeira, 3º lugar em 2025, após ser superada pelo Barra de Santa Catarina na semifinal. Além dos títulos, esses desempenhos reforçam a presença constante dos clubes paulistas nas fases decisivas da 4ª Divisão Nacional. Portanto, demos uma passadinha aqui na Série D, cujo amanhã, 17 horas, a bola vai rolar na Arena Pernambuco e você vai acompanhar aqui em todas as emoções. Semifinal agora da Libertadores. Nós vamos ter LDU e Palmeiras. Esses jogos vão acontecer, eu acho que já nesse próximo meio de semana. O primeiro jogo vai ser lá em Quito e depois o jogo da volta será em São Paulo. Flamengo e Racing,
com o primeiro jogo acontecendo no Brasil e, rapaz, depois lá na Argentina de novo. Eita, Flamengo! E com o Racing e o segundo jogo lá na Argentina. Isso pode dizer o seguinte: se o Palmeiras passar pela LDU e o Flamengo passar pelo Racing, teremos um confronto final da Libertadores brasileiro. Confronto brasileiro na decisão da Libertadores da América. Agora vamos ao grande placar esportivo. Não existe placar esportivo para hoje não, viu, galera? Hoje aí placar esportivo não existe. Nós teremos apenas alguns jogos que serão realizados no país do futebol, com destaque para o Campeonato Mineiro, segunda divisão. Então, se você já começa pela segunda divisão, porque não temos bola rolando nesta sexta-feira. Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista, são jogos das divisões inferiores que estarão hoje em andamento no país do futebol. Demais, neste sábado sim teremos jogos, enfim, da Série A, Série B, Série C, do Campeonato Brasileiro. Você sabe que está nas oitavas, os clubes campineiros estão bem, tanto a Ponte Preta como o Guarani estão muito bem, buscando aí um acesso. Já imaginou? A Ponte Preta e o Guarani, que estão fora há muito tempo da primeira divisão, ou da Série B, que caíram, chegarem novamente à Série B. Da Série A nem se fala o tempo que eles estão fora. Pois é, minha galera, é isso aí. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para as notificações, deixar o seu joinha. Estamos juntos sempre aqui no canal Laércio Costa Narrador, a ressonância da sua voz. Mas eu preciso que você mande a sua mensagem, compartilhe, vá nas nossas transmissões, nas nossas lives, dá uma chegadinha lá, pontua, deixa o seu like, depois você pode ir para outro lugar, mas primeiro venha ao canal para nos ajudar no canal Laércio Costa Narrador. Um grande abraço a todos, fique com Deus. Final de semana maravilhoso para todos nós. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.